Paz de Deus, irmãos. O pastor Cláudio já pediu para subir aqui para a gente ganhar tempo. Então a gente já vai começar aqui ouvindo a palavra de Deus. Amém? Eu gostaria de convidar você para lermos em João, no capítulo 1, no versículo 43 até o versículo 46. Amém? No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia. Encontrou Filipe e lhe disse: siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: encontramos aquele sobre quem Moisés na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré? Exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós viemos a Ti, Pai, em oração. Queremos Te pedir que nessa manhã, Pai, o Senhor possa falar conosco, falar em nossos corações, falar na vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão aqui hoje. Deus, nós colocamos os nossos corações, Pai, abertos e querendo ouvir a Tua palavra. Ministra os nossos corações com essa palavra transformadora, Pai, que o Senhor escreveu, que o Senhor nos colocou em Sua palavra na Bíblia, a nossa regra de fé. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que nessa manhã o Senhor possa falar por meio do Teu Espírito Santo, independente daquilo, Pai, que eu acho como certo ou errado, dos meus conhecimentos humanos, Pai. Eu quero que o Senhor, Pai, por Tua misericórdia, por Tua bondade, sonde os nossos corações, sonde, Pai, cada uma das necessidades que entraram aqui, da vida dos Teus filhos que entraram aqui. Eu peço ao Senhor que o Senhor possa falar com ele, falar com ela, da mesma maneira que o Senhor ministrou ao meu coração por meio dessa palavra, Pai. Em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que o Senhor seja o centro do nosso viver, o centro da nossa vida. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa transformar, Pai, aquilo que há em nós que precisa ser transformado. Por meio da Tua palavra nós conseguiremos chegar a isso, Pai, a estatura de varão perfeito. Queremos Te pedir que nessa manhã, Senhor, o Senhor possa falar conosco, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, essa palavra que nós lemos, esse versículo que nós lemos, eu estive orando aqui, Deus trouxe ao meu coração quando eu estive orando aqui naquele culto das 12 horas de oração que nós tivemos. E eu sentado, ajoelhado aqui, veio eu e a Marta, e a gente começou a orar, e Deus trouxe isso no meu coração, trazia isso ao meu coração. O momento que Jesus, ao chamar os seus discípulos, ao escolher os seus discípulos, chamavam cada um deles. E quando Natanael ouviu isso, a primeira coisa que ele pergunta é: pode vir alguma coisa boa daquela cidade chamada Nazaré? Você está me chamando para seguir um homem que veio de uma cidade chamada Nazaré? E mais à frente nós vamos ver por que ele diz isso, enfim. Mas o que eu quero trazer para você aqui é que muito antes, talvez, de algumas conversas que nós tivemos com alguns dos irmãos, com algumas coisas que aconteceram aqui, Deus tinha trazido isso ao meu coração muito antes disso. Então não se sinta exposto quando eu disser alguma coisa aqui, porque isso foi revelado por Deus há muito tempo atrás, e eu não sabia que eu ia pregar isso logo agora. Mas o interessante é que
tudo que Deus ministrou ao meu coração, trouxe ao meu coração, ficou flagrante uma pergunta: há alguma coisa boa em nós? Alguma coisa boa em mim? Alguma coisa boa em você? Nós vemos que, eu não vou saber a sua resposta, eu não sei o que você diria, se existe coisas boas ou coisas ruins em você, mas a verdade é que essa pergunta feita por Natanael, ele questiona se Jesus era realmente bom, se Jesus realmente valia a pena ir atrás de um homem, ou seguir um homem que veio de uma cidade desprezível como Nazaré. Como você sabe, Jesus, ele nasceu em Belém. Embora seja chamado Jesus de Nazaré, ele nasceu em Belém. Mas a história nos diz que Herodes, e você lembra da história, eu vou falar aqui bem rapidamente, mas Herodes, ele era rei na região de Judá, da Judéia. E como ele era um rei, ele se preocupava em que outro rei que apareceu como rei dos judeus, Jesus, o rei dos judeus, ele se preocupava em perder seu trono, evidentemente. Ele se preocupa, então ele começa a planejar para encontrar quem é esse rei dos judeus, quem é esse futuro rei dos judeus. E nós vemos que desenrola-se a história. Jesus e os seus pais, José e Maria, saem então de Belém, não voltam para a Judéia, mas vão agora para o Egito. E por meio de uma revelação, José retorna à Judéia. Mas ali ainda tinha um homem que era o filho de Herodes, Arquelau, que era um homem cruel também, era um homem ruim também. Depois a história conta que ele foi até deposto de ser rei por causa da sua crueldade e tiranismo. Mas José, com medo ainda, foge para uma região mais ao norte. Então a gente tem aqui mais ou menos essa região, a Judéia, aqui mais ou menos a Galileia. E ele vai mais ou menos para o norte, assim. E lá naquela região, que já não era muito expressiva, assim, ele acha uma cidadezinha, de onde ele já tinha ido, ele e sua esposa já estiveram por lá, e começa a morar em Nazaré. Nazaré é uma cidade bem pequena, então não tinha expressão nenhuma, e principalmente, quando a gente fala em relação aos profetas, porque nenhum profeta, nenhuma pessoa relevante, nenhuma pessoa importante para o povo judeu ou o povo de Israel tinha vindo dessa região. Não tinha ninguém lá que pudesse representar de repente um salvador para Israel. Mas Jesus nasceu lá. Jesus nasceu naquela região inexpressiva, naquela região que não era tão importante, numa cidade que não tinha relevância nenhuma. Eles esperavam que Jesus chegasse como um redentor, como um guerreiro, como alguém importante, imponente politicamente, quem sabe em um grande exército. Mas ali nasceu um rei, em uma região humilde, num lugar humilde, e foi criado em uma cidade humilde. E diz a Bíblia que ainda ele era sem parecer e sem formosura. Em Isaías 53, versículo 2, há uma profecia que diz isso, e essa profecia se cumpre então, porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando para ele, nós não víamos coisas boas, boa aparência, para que o desejássemos. Não havia nada em Jesus que chamasse atenção, a não ser a palavra que ele pregava, o reino que ele anunciava. Não havia nada em Jesus que pudesse chamar tanto atenção como aquilo. Isso despertava a atenção dos homens. E por vir desse lugar sem expressão, Jesus só despertava curiosidade em algumas pessoas. As pessoas não acreditavam que ele era o libertador. E por isso Natanael discriminava, e o discriminou naquele momento.
discriminou a Jesus porque tinha vindo de um lugar inexpressivo. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E nós vemos que essas palavras de Natanael, às vezes soam em nosso coração, às vezes saem da nossa própria boca, às vezes saem de nós, quando nós olhamos e temos frases incoerentes em momentos inoportunos. Muitas vezes. Em Provérbios 21, 23, nos diz o seguinte: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. E talvez a angústia não, nesse versículo, ela não se cumpra imediatamente, ela não se cumpra instantaneamente, mas ela pode se cumprir ao longo do tempo. Muitas vezes a gente não guarda aquilo que a gente fala, a gente não guarda aquilo que a gente tem no nosso coração e solta pela nossa boca, e nós vemos que isso afeta em dois sentidos, aos dois lados, quem fala e quem recebe isso. Essas palavras inoportunas, essa palavra dura, essas palavras que são ditas com intenção de machucar, ela afeta quem fala, porque isso se enquadra em uma pessoa vil, uma pessoa maldosa, uma pessoa que tem uma indecência, uma pessoa que necessita de fato de uma conversão, porque não é isso que Jesus nos ensinou. Jesus sempre nos ensinou a ser humildes, sermos mansos e termos em nossa boca uma palavra que traga vida, uma palavra que traga restauração para alguém. Afeta a pessoa que ouve, porque essas pessoas que ouvem esse tipo de palavra, que ouvem esse tipo de afirmação, que ouvem esse tipo de palavra que sai dessa boca, elas são afetadas emocionalmente, talvez por toda a sua vida. São pessoas que carregam consigo frustrações, e muitas vezes essas pessoas vão enfrentar limitações para o resto das suas vidas. Você sabe o que significa uma palavra torpe? Sabe o que significa torpe? Se você não sabe, eu vou ler para você uma definição do dicionário. Veja só. A definição de uma palavra torpe: que contraria ou fere os bons costumes, a decência, a moral, que revela um caráter vil, ignóbil, indecoroso e infame. Tem mais: que contém ou revela obscenidade, indecência, que causa repulsa, asqueroso, nojo, que apresenta mácula. Em um sentido mais abrangente, a palavra torpe, ela não é só aquele palavrão que a gente fala. Ele não é aquele palavrão que a gente ouve as pessoas dizendo e fala assim, em um versículo, em Efésios 4, 29, nos diz assim: não saia da sua boca, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E algumas pessoas traduzem isso como um palavrão, falar alguma coisa que traga algum tipo de choque. O problema da palavra torpe, em um sentido mais abrangente, está na forma como ela é embalada. É no sentimento que você coloca nessa palavra para acertar uma pessoa. É o que você fala, o sentimento que sai de você, existindo o desejo de machucar, de ferir, de maltratar. Isso é um problema muito grande, principalmente para nós como cristãos. Como eu disse em Efésios 4, 29, diz: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for para promover a edificação, só aquela que for boa, só aquela que dê graça, só aquela que tragam vida para aqueles que ouvem. Que saia da sua boca só palavra de bênçãos, em outras palavras, que não saia da sua boca palavra de maldição. E deixa eu ser muito sincero e muito franco com você. Muitos de nós, pais, mães,
nós estamos condenando os nossos filhos a uma vida de desgraça por meio da palavra que a gente anda dizendo para os nossos filhos, por meio da palavra que nós andamos dizendo para os nossos pais, por meio da palavra que a gente anda dizendo para o nosso cônjuge. E quantas vezes a gente diz isso e não volta atrás, não se arrepende, não tem um arrependimento de que aquilo que você diz contra a pessoa que você diz que ama pode destruir a sua vida. Eu tenho um caso bem interessante, assim, principalmente quando a gente fala de filhos, né? Quantas vezes os nossos filhos acabam fazendo alguma coisa e você olha para ele e diz: você é uma desgraça, moleque. Difícil isso. Você não vale nada, você não presta, você é um preguiçoso, você é um ignorante. E essas palavras ditas vez após vez entram no coração daquele pequeno. Você sabe que ele vai virar no futuro um desgraçado, um ignorante, um preguiçoso. E eu digo isso não porque eu ouvi dizer, vocês já viram meu testemunho, mas eu ouvi muitas coisas na infância. E eu acho que o que mais me chama atenção é quando a minha avó me dizia que eu era inteligente. Não que eu seja, não me transformei em inteligente, mas que ela dizia: filho, você é muito inteligente porque você gosta de estudar. E ela falava aquilo com orgulho para as outras pessoas. Ela dizia aquilo com orgulho por onde ela ia. Ei, você é inteligente, olha ele vai para a escola tão cedinho, já sabe escrever o nome. E eu ficava todo orgulhoso. Então eu queria estudar mais, eu queria provar que ela estava certa, eu queria trazer mais daquele sentimento bom que aflorava na minha família. Infelizmente eu não tenho uma história semelhante para contar da vida do meu irmão, onde as pessoas diziam assim: ele é preguiçoso, ele não gosta de estudar, ele só vive na preguiça. E quando meu pai chegava a ouvir essas coisas, a primeira coisa que ele fazia era bater no meu irmão. Ele parou de estudar muito cedo, ele passa por dificuldades muito grandes ainda. Espero que ele não esteja vendo a live. Mas é uma verdade, meu irmão. Isso é visto não por quem ouviu dizer. Hoje tem uma coisa chamada lugar de fala. Não concordo com isso, mas as pessoas sempre falam que você não pode falar aquilo que você não viveu. Então eu me sinto muito na liberdade de dizer isso. Cuidado com o que você fala para o seu filho, para a sua filha, para as pessoas que você ama. Tem muito cristão que está sendo ferido com palavras proferidas pelos domésticos da fé. Tem pessoas que acabam abrindo a boca para dizer coisas que vão ferir profundamente aquelas pessoas que vão morar com você lá no céu. Você deveria estar trazendo palavras de conforto, palavras de edificação, palavra de ânimo. Se não há um objetivo de curar, se não há um objetivo de restaurar, se não há um objetivo de edificar, meu irmão, não fale. Não abra sua boca para falar. No Salmo 1 nos diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Talvez você não está andando com os ímpios, talvez você não está seguindo os conselhos dos ímpios, não está andando com os pecadores, mas às vezes você está sentando na roda dos escarnecedores. Mas o escarnecedor é aquele que fica zombando do evangelho? Não, nem sempre. Isso também é incluído nesse meio. Mas às vezes a gente senta na mesa, quando a gente vai comer uma pizza, e começa a falar mal do irmão da igreja, do pastor da igreja, dos líderes. Isso traz uma profunda tristeza quando a gente fala isso, porque escarnecer é zombar, escarnecer é falar mal, escarnecer é ridicularizar. E às vezes essas palavras trazem vida,
Essa pergunta que eu faço, essa palavra traz vida, quando ela é trazida com zombaria, com escárnio, com ridicularização? Não. Ela só vai trazer morte, ela só vai trazer maldição, ela só vai trazer desavença. Então, não junte-se para falar contra o seu líder. Não se junte para falar contra o seu pastor. Não se junte para falar dos teus irmãos da igreja. Não se submeta a ser uma voz de maldição. Não se submeta a ser uma voz que vai trazer morte. Mas seja um instrumento de Deus para trazer vida. Seja um instrumento de Deus para promover a edificação. Seja um instrumento de Deus para transformar pessoas. E a você que tem o seu coração, aquelas palavras que foram ditas quando você era pequeno, ou que você passou por essa fase de ser escarnecido, saiba que existe uma coisa inestimável nesse mundo: é o valor da tua alma. Não se pode estimar, saber o valor, poder quantificar quanto vale, quanto você é valioso. Eu costumo dizer isso sempre aqui: nosso valor foi pago com preço de sangue, e não foi o preço de sangue de um qualquer, foi o Filho de Deus. Filho de Deus que se fez homem, veio aqui e morreu no meu e no seu lugar. Isso que nós vamos fazer hoje é relembrar esse sacrifício, é relembrar que o sangue de Cristo foi derramado por mim e por você, mesmo que a gente não seja digno disso, mesmo que a gente não seja digno de estar aqui, sentado nesse lugar, louvando a Deus, mas Ele fez por nós, por sua graça. Homem algum pode redimir o seu irmão, ou pagar a Deus o preço de vida, pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. Isso está escrito em Salmo 49, no versículo 7 e no versículo 8. Não existe preço que pague a sua vida. Não permita que a discriminação ou o escárnio faça você parar. Não permita que o escárnio, a discriminação impeça você de ir mais longe, impeça você de ter um contato mais íntimo com Deus. A Marta estava ministrando aqui e disse: se alguma coisa condena você em seu coração, maior juiz é Deus. E a gente tem um advogado junto a Deus, que é Jesus. É só se chegar a Ele. A graça dele não só encobre o pecado, Ele apaga o pecado. Ele não só faz com que Deus vire-se as costas ou esqueça por um instante para depois jogar na sua cara. Não. O sangue de Jesus nos lava, nos limpa e nos torna mais alvo do que a neve. Aleluia. Especialmente quando nós estamos em Deus, especialmente quando nós nos relacionamos com o Senhor, especialmente quando nós estamos debaixo da vontade de Deus. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Nada. Por meio da graça de Cristo, nós somos feitos filhos de Deus. E sabe o que é mais interessante? Que filho de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo da glória futura. Nós temos uma coisa para receber como herança, e não é nada menos do que o céu. Você entende isso, irmão? Nós somos co-herdeiros, nós somos feitos filhos de Deus. De novo uma pergunta: há alguma coisa boa lá em Nazaré? Sim, há o Filho de Deus. Ao Filho de Deus que trouxe-nos a luz e que nos fez filho de Deus também. Ainda que nós tenhamos passado por um passado cheio de palavras malditas, cheio de palavras que são para nos ferir, para nos abater,
Nós sabemos que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós temos que ter claro em nós, em nossos corações, que nós somos mais do que vencedores pelo amor de Deus, pela graça do Senhor. Deus tem um futuro maravilhoso para você, meu irmão. Deus tem um futuro maravilhoso para você, minha querida. Deus, os nossos futuros, a nossa vida, a partir do momento que você descansa no Senhor, entrega a Ele a sua vida está nas mãos de Deus. E na mão de Deus, Deus cuidará de você em todos os aspectos, inclusive limpar a sua vida e a ferida que há aberta aí. Ele é o teu guia, Ele é o teu refúgio, Ele é aquele que cuida de você. Em Jeremias 29, no versículo 11: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para você. Deus está falando com você, diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar e não causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Aquelas palavras que foram lançadas contra você, que você não tinha jeito na vida, que você ia ser um ninguém, que você é um sem futuro, elas estão aniquiladas, elas estão mortas, essas palavras para você. Existe uma promessa maior, existe uma promessa vinda de Deus para a sua vida. Acredito que você pode ir mais longe, acredito que você pode transformar vidas, produzindo nelas palavras que tragam esperança, palavras que tragam edificação. Você é mais importante do que tudo nessa criação. Mateus 6:26. Olhai para as aves do céu, elas nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Agora uma pergunta para você: não tendes vocês muito mais valor do que elas? Sim, você tem. Você tem. E se Deus cuida dela, Deus vai cuidar da sua vida também. Há muitas promessas de Deus para a sua vida, eu tenho certeza disso. Existem promessas de Deus para a sua vida feitas há muito tempo, e eu não tenho dúvidas disso. Deus sempre tem o melhor para nós. Eu me recordo, eu não ia dizer isso, mas eu me recordo uma vez que eu me sentia, quando adolescente, no começo, na caminhada da fé, e eu me lembrava que em uma das orações, a gente sempre costumava ir para a igreja no culto da virada de ano. E aí eu, bem triste, ajoelhei, comecei a orar. E uma das coisas que eu pedi para Deus é que eu pudesse ser relevante para Deus, é que eu pudesse ser alguém que pudesse fazer a diferença, era alguém que eu pudesse trabalhar na obra de Deus e trazer frutos. Essa oração eu nunca contei para ninguém, essa é a verdade. Foi uma experiência muito pessoal, e eu não vou dizer para você que você ore querendo essa mesma experiência. Eu não sei se você vai chegar a isso, mas meu irmão, eu comecei a orar em línguas estranhas sentado naquele lugar, e no meu coração Deus me revelava aquilo que eu falava com a minha boca. Se você acredita ou não, eu compreendo você, porque essa experiência só quem vai passar que vai entender. Mas eu lembro que Deus falava para mim naquilo: eu vou cuidar de você, eu vou usar você. E é depois de muito tempo, eu queria que Deus me confirmasse ainda. Ô menino que é incrédulo, né? Eu queria que Deus me confirmasse aquilo. E um dia num culto de mocidade, a gente estava eu ainda cantava, né? Quando eu cantava num coral, porque no coral a voz feia não aparece, entende? Então a minha voz feia era encoberta pela voz dos mais bonitos. E no final da pregação, o pastor chamou algumas pessoas lá na frente, e ele falou: tem algumas pessoas aqui que têm promessa de Deus para a sua vida. E eu fiquei resistindo, eu não queria levantar, eu não ia lá. E ele falou: vem aqui na frente.
Foi 1, 2 pessoas, 3 pessoas, 5 pessoas e eu sentado. Aí o pastor pegou e falou assim: não, pode vir, você ainda não veio, pode vir. E aí eu levantei e fui. Enfim, era o último que ele queria que estivesse lá na frente. E quando eu levantei e ajoelhei, eu me lembro que tinha mais uns 2 atrás de mim, que estavam vindo atrás de mim. E aí ele olhou para os meninos e falou: não, não são vocês não, quem tinha que estar aqui na frente já está aqui na frente. Amém, glória a Deus. E ele orou, e eu me recordo da oração dele. E uma das coisas que ele disse no final da oração: vocês serão exemplo para muitas pessoas. Vocês serão exemplos para as pessoas que virão por vocês a Cristo. Eu não quero aqui com isso justificar o lugar onde eu estou, o que eu estou fazendo aqui agora, mas eu quero compartilhar com você que palavras que vêm para ferir você, Deus tem um plano e propósitos para fazer por sua vida, por meio da sua vida, por meio da sua vida. E essas promessas, elas vão ser cumpridas, mais cedo ou mais tarde. Você vai ver essas promessas sendo cumpridas por meio da sua vida. Pode demorar um tempo, talvez você ache que está demorando demais para aquela oração que você fez Deus responder. Mas Deus vai responder no tempo certo. Deus vai responder no momento exato. E não é a discriminação. Será que pode vir alguma coisa boa do José? Não vou falar os nomes aqui, não sei se tem José. Madalena. Pode vir alguma coisa boa do Edinho, do Edvilson? Pode vir alguma coisa boa do pastor Cláudio? Vem e vê. Vem e vê, porque não somos por nós, mas são as promessas de Deus que estão na nossa vida. É Deus quem opera em nós que vai fazer isso acontecer. Vai vir coisas boas da sua vida. Aquela palavra de morte, aquela palavra que deixava você para baixo, que você não valia nada, que você não tem competência para nada, que você não serve para nada, ela está sendo aniquilada agora, meu irmão. Você tem sim um valor grande, você tem sim um imenso valor. As pessoas esperavam naquela época que Jesus chegasse como um rei, como um príncipe, como um guerreiro, talvez em um cavalo branco, em uma armadura reluzente, sabendo lutar muito bem com a sua espada desembainhada. Mas ele veio humilde, numa manjedoura, e de uma cidade inexpressiva, que as pessoas: pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Vem e vê. Vem e vê, porque lá de Nazaré veio o Filho de Deus. Pode vir alguma coisa boa dessa igrejinha chamada Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, ali em Guarulhos, pequenininha? Vem e vê. Aqui Deus opera também, e Deus vai operar por meio da sua vida. Deus sabe quais são os propósitos que Ele tem para você, propósitos de vida, propósitos transformadores. E eu quero orar com você. Fique em pé, por favor. Não sei qual é a palavra que foi lançada em sua vida. Não sei aquilo que te fez ficar apático, sem força, sem ânimo, sem vontade. Mas eu sei de um Deus que vai te levantar, poderoso, que pode transformar todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã a Tua palavra foi pregada, Senhor. E Pai, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que aquele que deu crédito à Tua pregação, que deu crédito à Tua palavra, que o Senhor possa achar, Senhor, um coração aberto e disposto a fazer com que essa palavra, Senhor, ela caia como em um solo fértil e dê frutos, Pai. Eu peço ao Senhor, Deus, que qualquer palavra, Senhor, que tenha sido lançada contra a vida do meu irmão, da minha irmã, que ela seja, Senhor, quebrada em nome de Jesus.
que ela seja anulada, aniquilada em nome de Jesus. Que, Senhor, a partir de hoje ela entenda que, Senhor, o Senhor tem planos tão grandes para ele e para ela, Senhor, planos transformadores, planos, Senhor, que vão mudar, Senhor, a vida daqueles com quem eles têm contato, porque a partir de hoje, Senhor, da sua boca sairá palavras de vida, de edificação, palavras de transformação, Pai. Eu peço ao Senhor, Deus, que eles sejam, Pai, a partir de hoje, exemplos, Senhor, do Teu cuidado, exemplos, Pai, e o brilho da Tua glória, Senhor, aqui nesta terra. Que eles sejam, Senhor, embaixadores do Teu reino, embaixadores do Teu reino, Pai, com, Senhor, iniciativa de levar a Tua palavra mais longe, de fazer com pessoas, Pai, possam se render a Ti, por meio do testemunho da vida dela, por meio do testemunho da vida dele, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço ao Senhor, que o Senhor possa trazer à nossa memória, Senhor, as Tuas promessas, e que elas, Senhor, se cumpram na nossa vida, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, cumprir as Suas promessas na nossa vida, no tempo certo. Traz paz aos nossos corações, para que nós possamos entender que o Senhor é um Deus com um tempo diferente do nosso, mas que não se esquece de nós, que o Senhor irá operar no tempo oportuno, Deus. Em nome de Jesus, eu peço isso em oração, te agradecendo em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meus irmãos.